Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa capa para caixa acoplada em crochê. Essa capa para caixa acoplada, gente, é do jogo de banheiro Gisele, que já tem videoaula das outras peças disponível aqui no canal. Eu vou deixar para vocês o link na descrição desse vídeo. Essa capa para caixa acoplada, a parte aqui, gente, de cima ficou com 37 centímetros de largura. Então, 37 centímetros de largura. E assim ficou com aproximadamente 15 centímetros. Lembrando que essas medidas para minha tensão de pontos. Aqui, contando a partir dessa primeira volta que eu fiz, dando a volta em toda a base aqui da capa para caixa acoplada, contando aqui dessa volta até o ponto picô, ficou um total de 23 centímetros assim. Então, vocês podem fazer a sua peça maior e eu vou ensinar aqui para vocês na videoaula. Eu utilizei um total de 285 gramas de barbante. Para fazer essa peça, eu utilizei o barbante número 6 Euro Roma, na cor cru, e utilizei o barbante número 6 na cor telha. Utilizei a agulha 3,5 milímetros. Vamos agora ao passo a passo. Bom, gente, eu vou iniciar a minha peça trabalhando com o barbante número 6 e a agulha para crochê 3,5 milímetros. Então, aqui, eu vou iniciar fazendo aqui uma argola com o próprio barbante. Vocês podem utilizar também a argola acrílica, mas se você não tem argola acrílica, eu vou ensinar aqui para vocês como fazer uma argola com o próprio barbante. Essa argola aqui é a argola número 30, argola acrílica número 30. Então, aqui, para fazer uma argola com o próprio barbante, eu vou segurar aqui o fio dessa forma, e vou passando esse fio aqui por entre esses 3 dedos, dessa forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes. Então, formou aqui essa argola com o próprio barbante. Vocês podem fazer essas voltas aqui por mais vezes ou por menos vezes, se vocês acharem necessário. Então, aqui, eu vou fazer ponto baixo agora. Então, eu vou passar aqui a minha agulha, puxo aqui fazendo uma laçadinha. Agora, eu vou fazer um ponto baixo. Essa laçadinha não é contada como um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou seguir trabalhando agora ponto baixo, dando a volta aqui, gente, em toda essa argola que a gente fez com o próprio barbante. Aqui eu vou puxar um pouco esses pontos para ir arrumando aqui os pontos baixos. Então, se vocês estiverem utilizando argola acrílica, vocês vão contornar toda a argola acrílica com ponto baixo. Aqui eu vou fazer um total de 36 pontos baixos. A gente vai fazendo os pontos baixos, puxa aqui um pouquinho só para ir arrumando os pontos e vamos seguir contornando aqui toda essa argola aqui feita com o próprio barbante com ponto baixo. Vai ficar um total de 36 pontos baixos. Segui trabalhando aqui a sequência de ponto baixo. Então, agora ficou um total de 36 pontos baixos. Quando a gente termina de fazer os pontos baixos, a gente vem aqui
e arruma um pouquinho e fica bem certinho. Então, sempre que vai fazendo os pontos, puxa um pouquinho para ir ficando bem certinho. E ficou um total aqui de 36 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu fiz. Aqui no primeiro ponto baixo. E aqui, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, vou vir nesse mesmo ponto de base e aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Formou aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio, agora eu vou vir nesse ponto baixo aqui ao lado e aqui eu trabalho 3 pontos altos nesse mesmo espacinho aqui, no mesmo ponto baixo de base. Então, gente, formou aqui um leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. 3 pontos contando com as 3 correntes que a gente fez para dar altura de um ponto alto. Vou trabalhar 1, 2 correntinhas de separação, laço meu fio. Agora, eu pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto, no mesmo ponto, um ponto alto e no mesmo ponto, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, no próximo ponto de base, eu trabalho 3 pontos altos para esse mesmo ponto de base, para formar aqui mais um leque. 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e agora no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu trabalho aqui 3 pontos altos para o mesmo ponto de base agora. Quando a gente tá trabalhando o leque, a gente trabalha 3 pontos altos para o mesmo ponto de base, 2 correntinhas, laçada no fio, no próximo ponto de base, mais 3 pontos altos. Então, vai formando aqui leque e bloquinho de 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, essa será a sequência. Duas correntes, laço meu fio, conto 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito. 2 correntes e agora eu vou trabalhar um leque. Pulo 2 pontos de base no terceiro ponto de base. 3 pontos altos aqui para o mesmo ponto de base. Um, dois, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. No próximo ponto de base, 3 pontos altos.
Então, formou aqui mais um leque. Duas correntes de separação, laço meu fio, pulo 1, 2 e no terceiro ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto, repito, um ponto alto. Duas correntinhas e agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo. Então, gente, ficou assim essa primeira volta aqui com leque 1, 2, 3, 4 leque e 4 bloquinhos de 3 pontos altos. Entre um leque e outro, um bloquinho de 3 pontos altos. Agora, para iniciar a próxima volta, aqui, quando a gente for fazendo as próximas voltas, vai ficar bem certinho aqui esse início. Então, se vocês acharem necessário aqui nesse início, nessa volta, pode trabalhar com uma correntinha apenas de separação. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas do leque. Chegando aqui no intervalo de duas correntinhas, eu subo uma, duas, 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. E nesse mesmo espaço, eu trabalho mais 2 pontos altos. Aqui eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, formou aqui 3 pontos altos, contando com as correntinhas, 2 correntes e mais 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio e agora nesse intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. No próximo intervalo de 2 correntes, repito, um bloquinho com 3 pontos novamente. Duas correntes, laço meu fio. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes do leque, eu vou repetir leque sobre leque. Três pontos altos, duas correntes e aqui mais 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Essa será a sequência da volta de número 2. A gente trabalha leque sobre leque e para os intervalos de 2 correntes, bloquinhos com 3 pontos altos. Vou seguir trabalhando assim até chegar no final dessa volta. Segui trabalhando aqui leque sobre leque e os bloquinhos de 3 pontos altos. Agora, chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas do leque. Subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou repetir a sequência de leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos.
duas correntes, e para os intervalos de duas correntes, eu trabalho os bloquinhos com 3 pontos altos. Então, essa volta, a volta de número 3. Então, agora, a gente segue trabalhando leque sobre leque, e para os intervalos de duas correntes, os bloquinhos com 3 pontos altos. Dando a volta aqui em toda a peça. Bom, gente, então a minha peça ficou assim. Então, aqui eu já fiz a medida que eu preciso aqui para a caixa acoplada. Eu vou trabalhar agora carreiras para esse lado e carreiras para esse lado. Se vocês acharem necessário fazer mais uma volta com essa sequência aqui, pode trabalhar mais uma volta. Então, agora, eu vou trabalhar carreiras para esse lado e carreiras para esse lado. Então, aqui eu prendi com um ponto baixíssimo e caminhei com um ponto baixíssimo para o intervalo de duas correntinhas do leque. Aqui, entre um leque e outro, ficou um total de 3 bloquinhos com 3 pontos altos. Aqui eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio. Vou vir aqui nesse intervalo de duas correntinhas e aqui eu vou trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos. Duas correntes, vou vir nesse mesmo espaço e vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos. Então, aqui, eu trabalhei um leque, só que agora, um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Vou laçar o meu fio, vou vir direto aqui nesse próximo intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar mais um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir o leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, agora, para cada intervalo desse, de 2 correntinhas, a gente trabalha um leque. Laço meu fio no próximo intervalo de 2 correntes, vou trabalhar aqui mais um leque. 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, agora chegando nesse intervalo de 2 correntes do leque, trabalho um ponto alto apenas. Então, aqui, está ficando assim. Trabalhei a primeira volta aqui apenas desse lado da peça, porque agora a gente vai trabalhar a largura aqui da capa para a caixa acoplada. Então, ficou um total de 4 leques de 2 pontos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto aqui no início da volta e um ponto alto no final. Agora, eu subo 1, 2, 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou laçar o meu fio, vou virar aqui a minha peça, porque agora a gente vai trabalhar carreiras indo e voltando. Vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque e trabalho aqui 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo leque, repito. Então, agora eu vou seguir trabalhando leque sobre leque. Vou seguir trabalhando leque sobre leque até chegar aqui nesse último leque.
Chegando aqui no final, laço meu fio, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, e aqui eu trabalho um ponto alto sobre essa terceira correntinha. Ficou assim. Vou virar aqui a minha peça. Subo uma, duas, três correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, e sigo trabalhando agora leque sobre leque. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, essa volta aqui, gente, é a volta de número 3, trabalhando essa sequência de leque apenas desse lado aqui da peça, sobre essa lateral. Aqui, vocês vão observar que depois aqui vai ficar bem certinho. Quando a gente tá fazendo aqui a peça, a gente acha que não vai dar certo, mas vai dar certo sim. Vai ficar bem certinho aqui. Então, agora eu vou seguir trabalhando leque sobre leque até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz, ó. 1, 2, e na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu fiz um total de 3 voltas, contando aqui as carreiras que a gente tá trabalhando para esse lado. 1, 2, 3 voltas. Eu vou trabalhar essa sequência por mais 3 voltas, para ficar um total de 6 voltas, seguindo a repetição de leque sobre leque. Quando a gente vai iniciar a volta, inicia com as 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, e quando vai concluir a volta, trabalha um ponto alto aqui na terceira corrente que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Então, eu vou trabalhar essa sequência por mais 3 voltas. Segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês, então, já vai ficando bem certinho aqui, gente, a peça. Agora, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 voltas com essa sequência de leque sobre leque. Se você achar necessário, a gente ainda vai fazer aqui mais uma volta. Se vocês acharem necessário trabalhar essa sequência aqui de leque por mais vezes, pode trabalhar de 2 em 2 voltas a mais aqui de leque, tanto para esse lado quanto para esse lado, porque tudo que a gente faz desse lado, a gente vai repetir desse outro lado aqui também. Então, aqui eu fiz uma sequência de 6 voltas com os leques, né? De leque sobre leque. Então, se você quer aumentar a sua peça na largura aqui, pode fazer mais voltas aqui de leque, aumentando de 2 em 2 voltas. A partir dessas 6 voltas, aumenta de 2 em 2 voltas. Então, agora, eu vou trabalhar a volta de número 7. Independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, a última volta vai ser igual a essa volta de número 7 que eu vou ensinar agora para vocês. Então, aqui, eu vou virar a minha peça. Vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas, que será de separação. Laço meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes do leque e trabalho 3 pontos altos para esse intervalo de 2 correntes. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes do leque e repito aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo de 2 correntes do leque, 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo leque, 3 pontos altos. Duas correntes, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha, vou contar aqui.
uma, duas, e aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse barbante. Cortei aqui o barbante, então eu já fiz toda a lateral da peça desse lado. Ficou um total de 7 voltas, contando com essa última volta que a gente fez com os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, se você tá fazendo a sua peça maior, você aumenta aqui a quantidade de voltas com leque, de leque sobre leque. De 2 em 2 voltas. E a última volta vai ser assim, com os bloquinhos de 3 pontos altos. Aqui precisa ter uma quantidade de voltas que seja ímpar. Então, aqui eu fiz com 7 voltas. Se aumentar mais 2 voltas de leque, vai ficar um total de 9 voltas, que vai ser um número ímpar. E assim por diante. Então, aqui, eu vou trabalhar a mesma sequência que eu trabalhei desse lado, eu vou trabalhar desse outro lado aqui também. Então, eu vou pegar aqui o barbante, vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntinhas do leque, e aqui eu vou fazer um nozinho. Vou puxar aqui fazendo uma laçadinha, que será a primeira correntinha, mais 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Ficou um total de 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir nesse espacinho aqui de 2 correntes e vou trabalhar um leque com 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, gente, desse lado aqui, a gente vai trabalhar a mesma sequência. Então, gente, aqui, a gente vai trabalhar a mesma sequência que a gente trabalhou ali do outro lado. Para cada intervalo desse de 2 correntes, um leque. E quando chegar ali no leque da carreira anterior, um ponto alto. Então, vai ficando assim. Vou seguir trabalhando desse lado a mesma sequência que eu fiz desse lado. Então, aqui vai ficar um total de 7 voltas, contando com a última volta. Bom, gente, então, repeti aqui a mesma sequência que eu fiz desse outro lado. Então, sem contar com essas carreiras que a gente fez dando a volta aqui em toda a peça, aqui ficou um total de 3 carreiras com aquela sequência de leque sobre leque e os bloquinhos de 3 pontos altos. Depois, a gente trabalhou 7 voltas para esse lado, com carreiras indo e voltando, e 7 voltas para esse lado. Para fazer maior, vocês aumentam de 2 em 2 voltas, tanto desse lado quanto desse lado, a partir das 7 voltas. Agora, eu vou medir para vocês verem aqui certinho a largura aqui, gente, da peça. Então, gente, de largura, ficou aqui um total de 37 centímetros de largura. E aqui ficou com um total de aproximadamente 15 centímetros. Então, essas medidas é para a minha tensão de pontos e o tamanho ele pode variar também de acordo com a sua tensão de pontos. Quer fazer a sua peça maior, tanto aqui na largura da peça, quanto aqui também, então você faz mais voltas aqui com essa sequência que a gente trabalhou no início, de leque sobre leque e os bloquinhos de 3 pontos altos. Se você quiser aumentar apenas aqui na lateral da peça, aumenta de 2 em 2 voltas, tanto para esse lado quanto para esse lado também. Tem os modelos de caixa acoplada que são maiores, então é importante que vocês peguem a base, né, aqui da capa para a caixa acoplada e coloque sobre a caixa acoplada para ver a medida, gente, se precisa fazer com mais voltas. Ou, se você está fazendo por encomenda, é importante que você peça as medidas certinho para a cliente, para que dê certinho na caixa acoplada. Então, agora, a gente vai trabalhar carreiras dando a volta em toda essa base. Peguei aqui o barbante cru, então, eu vou iniciar trabalhando aqui, onde eu cortei esse barbante. Vou iniciar trabalhando bem aqui nesse espacinho aqui de ponto tela. Aqui ficou 4 bloquinhos de 3 pontos altos e 1,
2, 3, 4, 5 intervalinhos aqui com o ponto tela. Agora, eu vou vir aqui e vou fazer uma laçadinha para prender aqui esse fio, ou vocês podem fazer um nozinho da forma que eu ensinei para vocês. Aqui, eu vou subir mais 2 correntinhas. Essa laçadinha, ela já vai ser contada como uma correntinha. Esses 2 fios eu vou trazer aqui para esse lado, porque já facilita a hora do arremate. Nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou pular aqui esse espacinho, que era uma volta que a gente trabalhou aqui, gente. Então, eu vou pular essa volta, vou vir na próxima volta, e aqui eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos novamente. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse espacinho aqui, venho no próximo e trabalho 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, pulo esse intervalo, venho no próximo e repito aqui um bloquinho com 3 pontos altos. Fiz um bloquinho com 3 pontos, 2 correntes, laço meu fio. Agora, eu vou pular esse intervalo, vou vir no próximo e trabalho um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir. Então, agora, para cada intervalo desse de 2 correntes, eu trabalho um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo de 2 correntes, repito. 3 pontos altos. 2 correntes, no próximo espacinho, 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio. Eu não trabalho aqui sobre esse intervalo de uma correntinha, mas se você achar necessário, pode trabalhar sobre esse intervalo aqui de uma correntinha do leque. Então, aqui eu vou pular esse espacinho, venho no próximo, e aqui eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Duas correntes, vou seguir trabalhando agora os bloquinhos com 3 pontos altos aqui por toda a lateral da peça. Pulo um espacinho, no próximo 3 pontos. Pulo um espacinho, no próximo 3 pontos. Da mesma forma que eu fiz aqui. Eu vou repetir desse lado aqui também. Então, segui trabalhando os bloquinhos de 3 pontos. Chegou aqui no último intervalo de ponto tela, trabalhei os 3 pontos altos. Aqui, contando a partir do primeiro bloquinho de 3 pontos altos que a gente fez, até chegar aqui nesse último bloquinho de 3 pontos altos, ficou um total de 12 bloquinhos com 3 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 2 correntinhas. Vou laçar o meu fio, vou vir direto nesse intervalo de 2 correntinhas aqui, gente, depois do bloquinho de 3 pontos, eu vou vir aqui e trabalho 3 pontos altos. Observem que aqui já vai ficar assim, já dá essa viradinha aqui na peça, gente, porque aqui já vai formando a parte do corpinho aqui da peça, né, da capa para a caixa acoplada. Então, aqui já vai ficando assim.
emborcado, mas é assim mesmo, porque agora vai começar a trabalhar as carreiras aqui em volta da peça. Então, trabalho 2 correntinhas, laço meu fio e agora para cada intervalo desse de 2 correntes, repito os bloquinhos com 3 pontos altos. 2 correntes e sigo trabalhando aqui os bloquinhos com 3 pontos altos. Chegando aqui no final, trabalho novamente um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, vou pular esse espacinho, venho aqui no próximo, 3 pontos altos. Duas correntes, então, aqui... Então, gente, observem que já vai aqui, fica assim, emborcado, porque já vai formando aqui, já vai dando o formato, né? A capa para a caixa acoplada já vai ficando no formato da caixa acoplada. Então, essa será a sequência. Eu vou seguir trabalhando aqui por toda a volta com os bloquinhos, né? Com os bloquinhos de 3 pontos altos. Tudo que eu fiz desse lado, eu vou repetir desse outro lado aqui. Tudo que eu fiz desse lado, eu repito desse outro lado aqui também. Então, essa será a sequência. Aqui, gente, desse lado aqui, ficou um total de 1, 2, 3 bloquinhos com 3 pontos altos. Porque esse bloquinho de 3 pontos altos, a gente conta aqui, ó, com os bloquinhos de 3 pontos altos dessa lateral maior. Então, essa será a repetição da volta. Eu vou contar essa volta como a volta de número 1 com o barbante cru. Segui trabalhando a sequência de bloquinhos de 3 pontos altos. Então, a minha peça está ficando assim. Ficou um total, gente, de 30 bloquinhos com 3 pontos altos, dando a volta aqui em toda a base da capa para a caixa acoplada. Chegando aqui no final, fiz as 2 correntinhas. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar com ponto baixíssimo aqui para o intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou subir 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio nesse mesmo espaço, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, no próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes e agora eu vou seguir trabalhando para cada intervalo de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos, 2 correntes de separação. Então, essa será a sequência da volta de número 2. Para cada intervalo de 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos. Então, vai ficando assim. Aqui já está emborcada a peça, porque como eu expliquei para vocês, então aqui já vai ficando no formato da caixa acoplada. Aqui, gente, ficou 12 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado e 12 bloquinhos de 3 pontos altos desse lado também. Essa aqui será a sequência da volta de número 2. Bom, gente, já concluí toda a volta aqui de número 2 com o barbante na cor cru.
Então, chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Vou prender com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas novamente. Então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no intervalo de 2 correntes, eu vou seguir a mesma repetição da carreira anterior. Então, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. No mesmo espaço, trabalho mais 2 pontos altos para formar aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes de separação. No próximo intervalo de 2 correntes, vou repetir aqui um bloquinho com 3 pontos altos. 2 correntes, e essa será a sequência da volta de número 3. Para cada intervalo de 2 correntinhas, um bloquinho com 3 pontos altos e 2 correntinhas de separação. Então, bloquinhos de 3 pontos altos e 2 correntes de separação. Agora, gente, estamos trabalhando carreiras de repetição. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência de bloquinhos de 3 pontos altos com 2 correntes de separação, dando a volta em toda a peça. Vou trabalhar essa sequência, gente, por um total de 9 voltas. Então, aqui eu já trabalhei 1, 2, estou trabalhando a volta de número 3. Vou trabalhar essa sequência até ter um total de 9 voltas. Bloquinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. Bom, gente, segui trabalhando aqui a sequência que eu passei para vocês. Então, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voltas com essa repetição, com bloquinhos de 3 pontos altos, 2 correntinhas de separação. Se você quiser fazer mais voltas, pode seguir trabalhando essa sequência por mais vezes. Então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, eu cortei o barbante, prendi aqui com ponto baixíssimo e cortei esse barbante. Agora, esse barbante aqui, eu vou vir nesse ponto aqui ao lado, passando a agulha por entre essas 2 laçadinhas, vou puxar esse barbante aqui para o lado da frente aqui da peça. Agora, eu vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, passando por entre essas 2 laçadinhas e vou puxar esse barbante para o lado avesso. Dessa forma. Depois, eu faço aqui o arremate desse fio. Agora, gente, eu vou trabalhar uma volta com essa mesma repetição, só que agora com o barbante da mesma cor que eu iniciei aqui, a capa para a caixa acoplada, com o barbante na cor telha. Peguei aqui o barbante, eu vou iniciar bem nesse espacinho aqui, porque já facilita a hora do arremate. Esse fio tá aqui, para fazer o arremate do fio, fica mais fácil. Então, aqui eu vou prender esse fio aqui, fazendo uma laçadinha, pode fazer também um nozinho. Então, eu venho aqui, faço uma laçadinha, que será a primeira correntinha, e faço mais 2 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto. Formou um bloquinho de 3 pontos, 2 correntes, e vou seguir trabalhando a mesma sequência que eu estava trabalhando nas voltas anteriores. 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntinhas. A diferença é que agora eu fiz a troca de cores. Agora eu estou trabalhando com o barbante na cor telha. Então, essa volta aqui é a volta de número 10. Eu vou terminar aqui, né? Vou concluir toda a volta de número 10 com o barbante na cor telha. Vou cortar o barbante novamente. E vou trabalhar a volta de número 11 com o barbante cru. Quando eu terminar a volta de número 11 com o barbante cru, vou cortar o barbante novamente e a volta de número 12 eu vou trabalhar com o barbante na cor telha.
Então, gente, eu vou terminar essa volta e vou trabalhar mais 2 voltas com essa sequência. A diferença é que com cores diferentes, né? Com a troca de cores. A volta de número 10 com o barbante na cor telha, a volta de número 11 com o barbante na cor cru e a volta de número 12 com o barbante na cor telha novamente e volto para a gente dar sequência aqui a capa para a tampa do vaso. Bom, gente, segui trabalhando aqui os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, trabalhei a volta de número 10 com o barbante na cor telha, a volta de número 11 com o barbante cru e a volta de número 12 com o barbante na cor telha novamente, com a mesma sequência de bloquinhos de 3 pontos altos. E a minha peça está ficando assim. Então, aqui, prendi com um ponto baixíssimo na terceira corrente que eu fiz para dar altura de um ponto alto. Agora, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas. Subo 3 correntinhas, que vai dar altura de um ponto alto. E nesse mesmo espaço, trabalho mais um ponto alto. 2 correntinhas, laço meu fio, vou vir no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui, formou um leque. 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes e vou trabalhar um leque novamente. 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Então, agora, gente, nessa volta, é a primeira volta aqui do bico de acabamento da capa para a caixa acoplada, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, vamos trabalhar um leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, dessa forma, por toda a volta. Bom, gente, segui trabalhando a sequência que eu passei para vocês, então a minha peça está ficando assim, um leque para cada intervalo de 2 correntinhas. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para o intervalo de 2 correntinhas aqui do leque. Agora, eu vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu subo 1, 2, 3 correntes, que vai dar altura de um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio no mesmo espaço, trabalho aqui mais 2 pontos altos para formar aqui um leque. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo de 2 correntes aqui do leque e vou repetir. 2 pontos altos. 2 correntes, no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, leque sobre leque novamente. E vai ficando assim. Vou seguir trabalhando aqui, leque sobre leque, dando a volta em toda a peça. Chegando aqui no final, fiz o leque. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. Vou prender com um ponto baixíssimo. Vou caminhar com um ponto baixíssimo novamente aqui para o intervalo de 2 correntinhas do leque. Então, a minha peça tá ficando assim. Se vocês acharem necessário fazer mais carreiras aqui com essa sequência de leque sobre leque, pode trabalhar essa sequência por mais vezes. Agora, subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto novamente. Vou vir no mesmo espaço, um ponto alto.
Trabalhei aqui um ponto alto, 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas aqui do ponto e trabalho aqui um ponto baixo, formou um ponto picô. Então, 2 pontos altos, um ponto picô. 1, 2, 3 correntinhas. Nessas 2 laçadinhas aqui, gente, nas mesmas 2 laçadinhas que a gente fez o ponto baixo, vou vir aqui e faço outro ponto baixo. Laço meu fio, 2 pontos altos aqui, nesse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Então, aqui, formou um leque com 2 pontos picô. Se você não quer trabalhar os 2 pontos picô, pode trabalhar com um ponto picô apenas. Laço meu fio, venho no próximo leque, um ponto alto, no mesmo espaço, um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui pegando essas 2 laçadinhas, um ponto baixo, formou o primeiro ponto picô. 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas aqui do ponto, um ponto baixo, mais um ponto picô. No mesmo espaço de 2 correntes, trabalho aqui 2 pontos altos. No próximo leque, repito, um leque e 2 pontos picô. 2 pontos altos, 1, 2, 3 correntes, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntes, venho aqui nas mesmas 2 laçadinhas, um ponto baixo. Agora, no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Então, gente, vai ficando assim, vai formando um leque e 2 pontos picô. Eu vou seguir trabalhando essa sequência, dando a volta em toda a minha peça. Segui trabalhando aqui, gente, leque sobre leque com 2 pontos picô. Então, a minha peça está ficando assim. Chegando aqui no final, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E aqui eu vou prender com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o barbante. Para fazer o arremate aqui dos fios, eu vou vir aqui do lado avesso da peça. Então, gente, esse fio, eu vou passar esse fio aqui por entre o ponto, ó, dessa forma. Passo aqui por entre esses pontos. Vocês também podem utilizar a agulha de tapeçaria, facilita bastante a hora do arremate. Então, aqui, eu vou dividir esse fio aqui ao meio, deixando 3 fiozinhos desse para cada lado. Vou passar aqui por entre uma laçadinha do ponto, apenas aqui do lado avesso da peça. E aqui eu faço 2 ou 3 nozinhos. Dessa forma, aqui eu corto o excesso aqui do barbante. Aqui, gente, esses fios, para fazer o arremate aqui desses fios, eu vou puxar aqui esse fio. Eu faço 2 ou 3 nozinhos para fazer o arremate aqui desses fios. Então, gente, esse aqui é o resultado da capa para caixa acoplada, ficou assim. Esse bico de acabamento é bem fácil, rápido e econômico também. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo de capa para caixa acoplada, que vocês vendam bastante, que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe as suas vendas. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo vídeo.